Olá, eu sou Vanessa Lobo, eu sou coach e vim aqui desejar boas festas aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra de ter uma pessoa muito especial, uma profissional de primeira linha, Elisandra. Muito obrigado, viu? Prazer em ver você. Prazer é meu. Eli, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você acabou entrando nesse mundo maravilhoso que é o relacionamento com clientes. Sim. Bom, Kate, eu comecei muito nova, né? Eu comecei minha carreira aí com 18 anos, quando eu comecei a trabalhar numa área de atendimento ao cliente. E aí, naquela época, eu comecei a trabalhar assim como assistente de atendimento. E na empresa que eu trabalhei nessa empresa por 10 anos. Então, foi uma área assim que eu tive bastante oportunidade de conhecer bastante. E foi a UPS do Brasil, uma empresa de logística, né? E aí lá eu me interessei muito, né? Porque, enfim, eu acho que quando o olho brilha, você acaba tendo mais vontade ainda de se especializar, né? E foi aí, no fim, aí, nos últimos anos que eu trabalhei lá, que eu fui fazer um curso de gestão em call center, que foi o curso lá na Unibero, antiga Unibero, né? Sim. E lá eu fiz 2 anos de curso, a primeira formação que eu tenho é de letras. Eu sou formada em letras e tradução. Eu sou tradutora em português e inglês. Fiz licenciatura também, posso dar aula. Cheguei a dar aula por um tempo de inglês, né? E aí, fui para a área de call center. E lá, né, no curso, acabei galgando outras oportunidades, acabei saindo da empresa, fui para empresas de tecnologia, empresas de todas em serviços. Todas as empresas de serviços, desde folha de pagamento, onde eu trabalhei na ADP, trabalhei também na LG Electronics, né, onde foi um lugar muito interessante também, uma cultura diferente, cultura coreana, aprendi bastante também. E hoje eu estou numa outra oportunidade que também gosto bastante, que é como consultora na parte de gestão, aí, de relacionamento, que se fala muito hoje de experiência do cliente. Jornada do cliente. A jornada, isso mesmo. Então, hoje a empresa que eu trabalho, ela tem aí, dispõe ferramentas com bastante tecnologia, né? E isso facilita bastante para a gente ser mais assertivo na hora que a gente faz as interações, na hora que a gente pesquisa, a gente entende, a gente consegue fazer um mapeamento um pouco melhor, né? Então, a tecnologia não tem como, né? Ela está, hoje, facilita muito e a gente consegue ser muito mais eficiente. Certo, ok. E o cliente está mais exigente também, né, professor? Sim, sempre. A gente que trabalha com serviços, né, desde quando, enfim, eu tive a minha experiência, né, de trabalho nessa área, sempre se fala muito, né, do cliente, o cliente tem razão, o cliente, mas hoje eu percebo que acho que assim, o mundo muda, né? Perfeito. Tem as novas gerações, a tecnologia celular veio com muita, como diz, né? Muita interação. Hoje, se você não está satisfeito, você coloca aquilo na internet, todo mundo lê, todo mundo sabe. Então, não é bom, né? A marca ela tem que ser preservada. Então, o que as empresas têm que fazer para melhorar isso, né? Então, acho que esse é o grande desafio mesmo. Legal. Eli, eu acho que foi muito bacana você ter começado uma empresa de logística, porque assim, a empresa de logística, ela com início, meio e fim. Ou seja, se aquilo não foi entregue dentro do combinado, dentro dos prazos, nas condições de qualidade exigidas, dá problemas. Né? Então, você tendo a oportunidade de ter participado de tudo isso, né, fica muito mais fácil você ter qual que é a visão do cliente. Isso. E também, quando você trabalha com uma entrega que tem começo, meio e fim, você é pontual ali, né? Aquela experiência, ela teve um fim. Exato. Amanhã eu vou atender um outro cliente, que vai ter um início, meio e fim. Sim. E quando você fala de relacionamento, você não tem esse fim. Você tem ali uma sequência, né? Você vai estar sempre se relacionando e você quer aquele cliente sempre, né?
Então é diferente. Quando você faz nessa parte de logística, eu posso ter clientes que fazem um envio pontual, então eles é uma pessoa física. Mas eu posso ter uma pessoa, um B2B, uma pessoa jurídica que vai ter um relacionamento maior comigo também. Então, essa parte de interagir, relacionar, né, eu acho que ainda a gente precisa investir mais, né, porque o cliente exige mesmo. É verdade. Não, que bacana. E aquelas métricas que a gente tinha de atendimento mudaram bastante. A gente só tinha tempo médio de atendimento, tinha os níveis de serviço ali, sim, os indicadores mudaram bastante. E a qualidade, né? Porque quando eu trabalhava nessa empresa ainda, que foi a minha grande escola, eu lembro que eu era, enfim, responsável pela parte de qualidade. Então eu era tanto a parte de qualidade quanto a parte operacional. Eu tinha que fazer a escuta da ligação, eu tinha que colocar o operador para ouvir, entender aquilo tudo muito manual, sabe? Sim. Mas era tudo. Mas o bom de ser manual é que a gente aprende a essência. Né? Então eu fazia o cálculo do nível de serviço, a gente fazia, hoje não é mais assim, hoje a gente tem tecnologias que ajudam muito, mas saber como começou é muito legal. E a parte da qualidade hoje é muito diferente, né? Porque naquela época havia ali uma pessoa fazendo, né? Hoje não é suficiente, hoje a gente precisa ouvir e saber de tudo, não é só uma amostra, né? E você tem os bots hoje que ajudam, né? Os bots vieram para evolucionar muita coisa também, vem, assim, e a parte também das gravações, de como você busca, como você trabalha o analítico daquilo, acho que isso veio assim ajudar muito para as empresas que realmente querem preservar esse relacionamento com o cliente. Quando você viu o NPS pela primeira vez, como é que foi? Eu vi o NPS pela primeira vez, eu já estava aí pelo menos uns 15 anos aí na área, quer dizer, não foi desde o início, apesar de sempre se falar, né, de como que o cliente está satisfeito com o serviço, mas essa parte de detrator, promotor, como que a gente pode melhorar o índice, né, fazer o monitoramento desse índice, tanto da relacional quanto da transacional. Então, isso daí eu acho que quando eu comecei a ler livros, né, sobre SPS, inclusive numa empresa que eu passei, a gente falava muito de VOC, que é a Voice of Customer, e eu tinha também o MOT, que é o Moment of Truth. E junto disso... É o momento da verdade mesmo. Porque é quando você tem ali a parte que você promete que você vai fazer e quando você realmente faz. É o momento da verdade. E é no momento da verdade que o cliente diz o quanto ele está satisfeito, que é o Net Promoter Score. Para mim, assim, sempre se falou muito disso, mas hoje tem uma roupa diferente, se é que eu posso dizer, né? Sim. É uma abordagem diferente, mas que a essência, ela continua sendo a mesma, né? A gente sempre está falando dos valores. E quando a gente investe tempo nesses indicadores, a gente aperfeiçoa mais, né? Perfeito. Eli, quando a gente fala em jornada e experiência do cliente, o que te dá assim de abrangência? Eu vejo muito assim que nunca essa parte da jornada do cliente ela é muito relevante, porque você, dependendo do momento que você está nesse relacionamento com o cliente, se você está na compra, se você está já para fechar, se você já tem um tempo de relacionamento, ou seja, já, por exemplo, pagou uma fatura, se você já está há 5 anos com a empresa, dependendo do tempo de fidelidade que você tem com a marca, você vai ter um nível de exigência, né? E aí se espera também que a empresa te enxergue de um outro jeito, que é uma coisa que a gente sempre prega, né, nos atendimentos aí, né? Poxa, um cliente que começou agora e um cliente que já tem um tempo de experiência com a marca, como a gente atende? Tem que segmentar, a gente tem que trabalhar diferente. O operador, ele não vê o cliente, mas ele precisa atender esse cliente da maneira, né? E ele é a porta de entrada, né? E ele faz diferença, né? Então, por isso que eu vejo que a qualidade é tão importante.
importante. E aí, quando a gente fala de qualidade na jornada, eu consigo monitorar esses pontos de contato que o cliente tem, tanto na parte de pré-venda, na parte de realmente da concretização da venda, como que ele está no relacionamento pós-venda, quanto que ele está satisfeito com tudo isso, e a gente, considerando que você pode monitorar e melhorar esse atendimento, de repente fazer uma coisa diferente para atender aqueles clientes que você realmente entende que são aqueles que zelam, que são promotores, né? Eu vejo que isso faz diferença e é importante. E aí o todo disso é a jornada, né? O quanto que o cliente teve de esforço para ter você ser cliente da sua marca. Né? E hoje a gente fala muito de esforço, né? Quanto que o cliente tem de esforço para ser meu cliente? E não deve ter um esforço, tem que ser algo tranquilo, né? Se você tiver muito esforço para se manter cliente, isso não é bom. Então esse indicador a gente também consegue pegar na jornada, porque a gente vê o quanto que ele teve que rechamar para ser atendido, para resolver um problema, se ele teve um first call resolution, se não teve, se o operador falou uma coisa que não é correta. Então, tudo isso faz parte da jornada. É muito interessante. Então, basicamente assim, houve uma grande atualização na parte dos KPIs. Sim. E isso tudo é muito prazeroso, né? Para a gente que é da área, né? Eu sinto muita satisfação de saber que a área evoluiu, né? Que a gente tem aí buscado melhorias e que a tecnologia acompanhou, né? E hoje a gente consegue ser mais assertivo, né? Na hora de fazer inclusive a consultoria que a gente presta, né? Hoje eu trabalho na DDCom, não sei se eu falei, mas Sim. na DDCom a gente presta esse serviço com tecnologia atrelada à consultoria. É uma empresa que só tem uma larga experiência aí, desde os primeiros sistemas analógicos ali, no início, e com relação hoje às URAs novas aí, ou os discadores novos, o que você gostaria de falar? Eu acho que também, né, temos muita novidade. Sou da época que a gente precisava fazer uma mudança na URA, tinha que gravar de novo. Gravar tudo de novo. Tinha que chamar lá em estúdio, né? Isso era muito difícil e custo muito alto, né? E hoje as URAs, elas são URAs inteligentes, né? E você às vezes nem percebe, né? Então, tem URAs que tem robô por trás, então você consegue fazer ali inclusive interações, né? E fazer, por exemplo, efetivar pedidos que só um humano poderia. Hoje a gente consegue fazer. Então, isso também vem para o bem, mas também eu costumo falar que também tem que ser algo que não tenha um grande esforço do cliente. Porque às vezes colocar uma URA também, que de repente ela vai ter muitos passos ali, dependendo de quem é o cliente, ele pode se perder. Então tem que ser algo fácil. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em algo simples e algo que seja eficiente, né? Usar ao nosso favor a tecnologia e oferecer o melhor, né, para o cliente final. O que ficou bacana também, Eli, é que o vendedor de soluções hoje não é só aquele vendedor de pedidos da solução. Ele tem que ser um consultor, ele tem que entender o problema do cliente e entregar aquilo que ele precisa, não aquilo que você tem para cumprir a meta. Exatamente. E aí eu vejo assim, a grande diferença, né, desse vendedor, que ele vai, inclusive, oferecer, né, um tempo dele para ver o que ele pode agregar no negócio do cliente. Porque quando você faz isso, você, de repente, até descobre outras vendas que você nem sabia que você podia oferecer. Exatamente. Né? Então, soluções você vai oferecer, não é... Você vai oferecer uma gama maior, né, de possibilidades, dependendo do que o cliente tem de necessidade. E essa aproximação, que não é só vende e acabou, ela é importante porque você consegue também ter esse relacionamento. Né? Então, hoje, a gente, quando tem um cliente, a gente tem toda a parte de relacionamento, tanto do vendedor quanto da nossa parte, e a gente está sempre vendo se o cliente está satisfeito, como é que está essa relação, para que a gente consiga aí sempre oferecer outras possibilidades também. Né? Perfeito. Li, o que está bacana assim, você hoje entende todo o cliente. Isso é importante, né? Que muitas vezes a gente via o cliente ou empresas como um pedaço do quebra-cabeças, né? E você, como consultora, você tem que ver o todo, né? Assim,
os impactos que cada coisa que coloca lá pode ter. Sim, e inclusive, às vezes o contato que eu tenho aí para trabalhar na empresa é uma pessoa da área da qualidade, mas eu tenho que entender o negócio dela para saber quais são os stakeholders ali de dentro, quais são aqueles que precisam dos insumos para que eles também alcancem as metas deles. Então, quem são os seus clientes, né? Eu preciso perguntar isso para o meu cliente, para entender a área de negócios e entender que tipo de visão essa pessoa precisa para divulgar para o nível executivo e para que eles possam ter condições de tomar decisão, né? Então, hoje, qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da sua empresa? O que você quer da sua marca? Que tipo de indicador é importante? Que tipo de lupa? Aonde que eu tenho que pôr a lupa para descobrir onde que você precisa melhorar? Então, essa conversa ela não se resolve em um contato, né? Exatamente. É um relacionamento, igual a gente falou, né? Principalmente porque a chave hoje é ou redução de custos ou aumento de receita. Isso mesmo. E isso e assim, normalmente essa redução de custos ou, vamos dizer assim, o investimento para ter esses retornos, não sai dessa pessoa, tem que sair da empresa vendo o valor naquilo que a gente está oferecendo. Então, por isso a gente tem que mesmo tirar algumas barreiras e fazer com que essas áreas internas também enxerguem algo positivo nesse trabalho de qualidade, né? E no fim é o cliente que vai sair com o benefício aí, né, de ter uma relação, né, uma experiência boa com a marca, né? Por isso que é muito importante a gente ter o interlocutor certo do outro lado. Sim, isso é verdade. E treinado, né, e fazer da melhor maneira para que o cliente no final seja ele consiga avaliar você bem, né? E te vender para os colegas e falar bem de você, né? Eu acho que isso realmente é algo que muitas grandes empresas têm buscado. Na minha percepção hoje, os resultados vêm mais rápidos por causa do uso da tecnologia. Porque naquela parte analógica lá, era difícil até começar a apresentar um resultado, dá muito desgaste, né? E hoje é muito mais fácil, né? Sim. Olha, para você ver, né? Naquela época, quando a gente tinha que trabalhar com dimensionamento de call center, que era um grande desafio, quantas pessoas, shifts, né? Isso. Eu lembro que eu tinha que pedir, né, para os operadores marcarem toda a ligação, qual era o motivo da ligação, né? E normalmente eu dependia de uma avaliação de um operador, né? E ele podia não fazer correto, ou marcar mais de uma, enfim. No fim do meu dia, aquilo ali era tão importante quanto assim, definir número de pessoas para trabalhar. Então, eu tinha que contar que aquilo era correto, né? Hoje em dia, quando você usa uma tecnologia que você realmente entende a voz do cliente, sabe o motivo de contato que ele ligou, muitas vezes, numa ligação, ele tem vários motivos de contato também. Exatamente. Não é só um. E o operador, ele vai ver o que é mais importante, né? Então, por isso ele marcava um. Então, você vê, né, como que isso muda tudo. Porque quando você avalia todo o motivo de contato, você também está falando da jornada. Porque pode ser que ele tenha falado com alguém antes e aquilo não resolveu. Então, naquela interação ele falou de outras coisas. Então, assim, é muito mais, muito melhor para fazer essas análises do que antes. A gente dependia muito, né, do operador e era muito mais difícil, né? Hoje não. Hoje a gente tem mais facilidades aí ao nosso favor, né? Perfeito. Eli, nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aquelas centrais de atendimento menores, que muitas vezes têm muitas dúvidas sobre tecnologia e ficam pensando se isso vai ajudar ou não no tipo de atendimento, tá? E seus contatos também. Tá bom. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que o investimento na qualidade, né, seja ele um investimento alto, um investimento menor, ele sempre vai fazer a diferença, porque a qualidade do seu atendimento, ele é o que o cliente vai sentir, né? E ali é que está o grande negócio, né? E fazer com que a sua operação ela realmente tenha essa empatia com o cliente faz total diferença em ter um operador treinado, ter pessoas que estejam engajadas. Então, isso realmente eu tenho para dizer que é a essência desse atendimento, desse negócio de atendimento
ao cliente, né? E eu acredito muito nisso. E por isso eu estou nessa área há mais de 20 anos e eu sou muito promotora de que dá certo, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você. Bom, meu nome é Elisandra, né? Elisandra Titonelli, e meu telefone é o 11 963585644, e eu também estou no LinkedIn, pode falar, por favor. E estou como Elisandra Titonelli. Se tiverem algo que eu possa ajudar, né, que eu possa agregar, né, alguma dúvida, estou à disposição. Li, parabenizo você, porque você foi uma das melhores alunas que eu já tive. Ah, obrigada. Você também foi meu professor favorito. Bom. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Elisandra Titonelli, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.